Você vai assistir, a partir de agora, a programação religiosa do seu canal 10. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará. Glória a Deus por estarmos juntos nesses dias que precedem o Natal. E sendo assim, nós vamos hoje fazer uma meditação também em Mateus, que é o capítulo 2. Então vou ler, nós vamos ler duas passagens diferentes. Uma que está em Mateus 2, os versículos 1 e 2. E depois Isaías 52, 15. Esse versículo de Isaías 52, 15 eu quero ler na NVI. Então aí o Léo vai fazer o favor de colocar pela NVI, porque é uma tradução que interpreta melhor o hebraico naquilo que nós desejamos. Então vamos lá. Mateus 2, 1 e 2. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Agora, Isaías 52, 15, pela tradução da NVI. De igual modo ele, isto é Jesus, aspergirá muitas nações, e reis calarão a boca por causa dele, pois aquilo que não lhes foi dito verão, e o que não ouviram compreenderão. Então tá essas duas passagens que nós lemos. Aqui nós estamos vendo algo interessante sobre o nascimento de Jesus, falando que o mundo todo será afetado pelo nascimento de Jesus. Pelo texto de Isaías 52, versículo 15, diz que ele vai aspergir ou rantizar, que é o batismo, a profecia do batismo. Jesus vai rantizar nações. E hoje nós estamos vendo aí nações indígenas inteiras sendo batizadas. É claro que aí começaram a fazer o batismo por imersão, afundando a pessoa dentro da água, mas a profecia é a aspersão, é muito claro aqui. Você pode ver Ezequiel 36, 25, por exemplo, e outros textos, tá? Eu não estou assim inventando da minha mente e nem trazendo coisa da religião que eu não gosto. Eu gosto de saber o que Deus pretende para nós. Então, nações inteiras são batizadas. Isso tem acontecido, cidades inteiras são batizadas. Talvez não no mesmo dia, não estou dizendo isso, mas no dia de Pentecoste, por exemplo, Atos 2 diz que no dia do Pentecostes havia pessoas de todas as nações. Não é um modo de dizer todas. Lá não tinha um brasileiro, um argentino, não, um uruguaio, não é nesse sentido. Mas lá estavam representantes do latim, do grego, do hebraico, do árabe, de outras línguas, muitas línguas, as mais faladas no mundo daquela época. Da língua italiana, provavelmente seria diferente. E outras línguas, não posso dizer, apenas sugerindo alguns nomes, porque a Bíblia diz que muitas nações estavam ali representadas no dia do batismo do Espírito Santo. E o Espírito Santo foi um batismo, ele veio sobre eles, isto é, uma aspersão com fogo.
Aspersão de fogo, porque foram línguas de fogo que vieram sobre eles. O Espírito Santo foi derramado sobre eles. Então, concorda com o texto profético de Isaías 52, 15. Eu gosto dessa concordância bíblica magnífica, fatal. Mas, veja bem, o texto de Mateus 2 diz que Jesus nasceu em Belém, que era um ovinho, uma cidadezinha na Judéia. Herodes, que estava em Jerusalém, ficou alarmadíssimo quando soube disso. Porque disseram, nasceu o rei. Nasceu o rei, era uma criancinha. E o Herodes ficou alarmado, morrendo de medo. Sabe como é que é? Medo de perder o poder, né? Poder sobe na cabeça. Vai em Brasília hoje, aí você vê isso aí fácil, né? Aí vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Pessoas de longe vieram a Jerusalém. Eles viram a estrela no céu. A estrela guiou esses homens. Pastores do mato, lá no meio do mato, sei lá onde, pastoreando suas ovelhas na madrugada, eles olharam para o céu e viram o coral de anjos cantando coisas tremendas, um coral magnífico, cantando o nascimento de Jesus. Nações já ali foram invadidas. Ali também já começaram os mártires do cristianismo. Os primeiros mártires. O primeiro não foi Estevão. Eu ouvi uma pessoa dizendo Estevão foi o primeiro. Não. Os primeiros mártires foram crianças de mais ou menos 2 anos. Os primeiros mártires do cristianismo foram crianças que Herodes mandou assassinar, tentando matar Jesus no meio deles. Porque ele não sabia o que estava acontecendo. Mata a criança. Os primeiros mártires do cristianismo. Então, esses magos do Oriente, eles perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Aonde esse homem está? Nós vimos a sua estrela no Oriente, viemos para adorá-lo. Sabe, o mundo inteiro, se você for para a profecia de Isaías, diz, de igual modo ele aspergirá muitas nações. Hoje a América está com um problema moral terrível, é verdade. Hoje outros países da Europa estão com moral destruída, é verdade. Mas o cristianismo transformou essas nações e até hoje essas nações estão vivendo das benesses do cristianismo. Os americanos foram no ápice, a Europa foi ao ápice. Porém, desvalorizaram o cristianismo. Hoje os Estados Unidos é o país que mais imprime desgraça ao mundo. Seja a desgraça da imoralidade, da propagação dessa ideia de gênero para crianças, toda a propagação de ideias diabólicas vem dos Estados Unidos hoje. Começam lá. E o Brasil copia tudo, né? O brasileiro copia tudo. Agora estão chamando Deus de você, porque no inglês fala you. Só que o inglês fala you are. É como se fosse você são. E o brasileiro fala você é. E pensa que está tudo bem. Que é copiamento, né? Não é nem copiação, é copiamento. Fica fazendo cópia do americano, achando que é uma maravilha. Todo mundo ligando os canais, centenas de canais vindos de lá, propagando as coisas mais absurdas. Evolução, Darwin, as ideias de Darwin, e por aí fora. Vai longe. Canais de pornografia pura. Vai longe. Vai longe. Entretanto, esses países, as maiores universidades, inclusive você vê a universidade falando mal da Bíblia, são universidades fundadas por pastores presbiterianos, congregacionais, batistas, dessas igrejas antigas.
faculdades mantidas pelas igrejas enquanto eram pequenas. Agora eles estão cuspindo no prato que comeram. Entretanto, o Senhor Jesus já passou por essas nações, Canadá, por exemplo, França, por exemplo, Inglaterra, por exemplo, Alemanha, por exemplo. A Europa praticamente toda foi católica, todinha, acredito que posso falar toda. O Oriente, a Rússia, todinha há um cristianismo quase idêntico ao catolicismo, que a igreja russa é uma divisão do catolicismo, mas é muito parecida. Praticamente todo mundo é participante daquela religião. A China, que é um país budista, é o maior país cristão do planeta Terra hoje, em quantidade, em número de cristãos. Os cristãos não podem ter templos. Eles se reúnem em células, nas suas casas, nos seus lares, vão ler Bíblia, vão decorar a Bíblia, vão orar e vão buscar a Deus. Eu quero te dizer, meu querido, que quando diz que Ele, Jesus Cristo, aspergirá muitas nações e reis calarão a boca por causa dele, isso não é mentira, é uma profecia acontecida, inclusive quando o cristianismo, 200, 300 anos depois de Cristo, aproximadamente, o cristianismo chegou num ponto que o Império Romano fez uma mudança, uma transformação tão grande, que um imperador chamado Constantino, que foi dizem que foi não conheço bem essa história, mas apenas o que eu leio, que foi aquele que cristianizou todo o Império Romano, obrigou todo mundo a ser cristão. É claro que por obrigação ninguém se torna cristão. É claro que eles levaram seus deuses e socaram todos os seus deuses nos templos dos cristãos e fizeram seus templos diferentes, e assim a coisa transformou o cristianismo para o mal. Mas os imperadores romanos se curvaram diante do cristianismo. E depois o cristianismo é que não se manteve, porque agora sem perseguição ficou fácil, e a vida fácil você sabe que ela é tendenciosa ao mal. Mas reis, sim, nações, reis se dobrando diante do nome de Jesus. E hoje, quer queiramos, quer não queiramos, o mundo inteirinho, o mundo que não crê em Jesus e o mundo que crê em Jesus, o mundo inteirinho, nesse mês de dezembro, está comemorando o nascimento de Jesus. Alguns só fazendo festas, alguns só comendo, alguns só comprando presentes, alguns só iluminando as ruas, etc, etc. Mas estão fazendo. Porque agora até a economia tem que se dobrar ao cristianismo, porque agora o que mais se vende, mês de dezembro, o que mais se vende são coisas do Natal. Eu não estou dizendo que as coisas todas são certas, têm valor. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou te dizendo que o nome de Jesus está espalhado pelo planeta Terra. A China é o maior produtor de produtos para Natal do mundo, sendo que o governo chinês não acredita em Jesus. Entretanto, por causa da economia, a entrada de dinheiro, então eles fabricam e mandam toneladas, navios e cargueiros para o mundo, para distribuir bolas, enfeites e tantas coisas de Natal. E luzes, e luzes, e luzes coloridas. É isso. Sabe, meu querido amigo, mesmo aqueles que dizem Jesus não existiu, é bobeira, a Bíblia não é, fala tanta bobagem, eles estão falando o nome de Jesus. Porque eles não aguentam, se não disserem o nome de Jesus, que seja xingando, eles não suportam, eles têm que dizer, porque isso incomoda. Entendeu? O nome de Jesus está esparzido pelo mundo. Jesus realmente cumpriu o que a Bíblia prometeu. Que Ele te abençoe. Que Ele seja o Senhor da festa de Natal que você vai fazer.
mas que Ele seja o Senhor da sua vida, porque na sua morte Ele que pode te resgatar. Obrigado, papai, porque um dia Jesus veio para nos salvar. Obrigado. E eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Você assistiu aqui no seu canal 10, nossa programação religiosa. Amanhã estaremos de volta no mesmo horário. Muito obrigado pela sua audiência. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará.